Quem esteve aqui ontem pode ser estranho. O pastor fez uma mensagem continuando no texto que o pastor ontem pregou. Não fiz uma mensagem continuando no texto, até mesmo porque eu nem sabia qual o texto que ele ia pregar. Mas ele parou ontem justamente no versículo 14, e eu havia feito a mensagem antes, a partir do versículo 15 até o versículo 17. Entendam que é a vontade do Espírito Santo de Deus que a igreja se apegue a esse ensinamento e tenha um conhecimento pleno dessa parte aqui da carta de João. Uma das coisas que tem me preocupado bastante, e eu acho que deve preocupar os irmãos também, como nós nos relacionamos com esse mundo enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. Qual o nível, qual é a profundidade que eu devo me relacionar com esse mundo enquanto crente no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que achar esse equilíbrio talvez seja o grande pulo, o grande salto de fé da vida cristã. Nós sabemos o que é o mundo, como ele me influencia, o que a Bíblia fala a respeito do que é o mundo, quando é citado aqui. Então nós vamos meditar um pouco mais sobre esse tema na manhã de hoje. Diz assim o texto a partir do versículo 15, do capítulo 2 de 1 João. Porque tudo o que há, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um texto curto, mas que está dentro de um contexto muito maior, que foi explicado ontem à noite. Eu só vou relembrar os irmãos. A vontade do apóstolo João, escritor desse texto, e ele não está escrevendo a uma igreja, mas a diversas igrejas, é que a igreja saiba muito bem guardar a sua santidade para agradar a Jesus Cristo. A vontade do apóstolo é que nós saibamos lidar muito bem com o que nos cerca, que é o pecado, e saibamos rejeitar o pecado e cada vez mais avançar no conhecimento de Deus. O que é o pecado? Como ele nos aflige? Como ele nos afeta? Como lidarmos com os relacionamentos do dia a dia sem que sejamos contaminados por pessoas que estão completamente inseridas na realidade desse mundo e desenvolvem a sua vida em conformidade com ele. A igreja de Cristo não pertence a esse mundo. E quando eu me refiro à igreja de Cristo, estou me referindo aos irmãos. A nossa mente, o nosso coração e a nossa vida não pertencem a esse mundo. Para resgatar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, foi pago um preço muito alto sobre a cruz do Calvário. O sangue que desceu purificando a nossa alma da cruz do Calvário, com sangue único e com valor imensurável. Quem despreza isso, despreza o próprio sacrifício do Filho de Deus sobre a cruz. E esse sermão talvez conflite muita coisa em nossas vidas. Como vou parafrasear o pastor Rafael ontem, primeiro esse texto me quebrou para depois eu poder quebrar os irmãos juntamente, replicando esse ensinamento. E é sempre assim, na verdade o texto primeiro fala ao coração do pregador.
Mas, irmãos, nós devemos buscar um equilíbrio de justamente identificar em tudo o que fizermos, antes de fazer, tudo o que intentarmos fazer, se esse caminho que nós vamos adentrar vai agradar a Deus ou não. E digo para os irmãos, aquele caminho que nós adentramos, que não agrada a Deus, estará agradando ao inimigo das nossas almas. Não existe um outro termo. Não existe um caminho do meio. Não existe. Ou com as suas ações e pensamentos você agrada a Deus, ou vai estar agradando o inimigo das nossas almas, que está doido para bater palmas com o seu proceder e o seu pensar. Ele fica aguardando você tomar uma decisão errada, distanciada de Deus, pautada no pecado, pautada nas influências deste mundo, para poder aplaudir e te incentivar a seguir esse caminho com todo afinco. Eu não vou dizer que você vai chegar no final dele. Talvez no meio dele já ocorra a angústia, a tristeza, a decepção, a dor, e ele vai estar vibrando enquanto você estiver prostrado no chão, sofrendo. É esse o proceder do inimigo das nossas almas. E esse texto tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Depois dele ter falado as 3 níveis da igreja, conforme nós ouvimos ontem, né? Aos filhinhos, ou seja, os crentes como um todo, aos pais que têm responsabilidade dentro da igreja, inclusive, em conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, e aos filhos convertidos, que têm responsabilidade sim diante do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, de guardar o seu corpo, a sua mente, usar a sua força para guardar a palavra de Deus dentro do seu coração e não ceder às pressões do mundo. Ele vem agora fechar esse ensinamento falando que nós não podemos nos relacionar com o mundo e nem naquilo que no mundo há. Pastor, preciso saber o que é o mundo primeiro, eu estou meio perdido no meio disso tudo. Porque a Bíblia fala do mundo, né? E lá em João 17, o Senhor Jesus Cristo disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estar no mundo não é fazer parte dele. Uma coisa não significa que você vai abraçar a outra. E o Senhor Jesus ainda diz mais: eu não sou deste mundo, e eu resgatei eles, portanto, eles também não são desse mundo. Estamos aqui, irmãos, vivemos como que acampados. Como é que se vive acampado? Se vive pronto para quê? Quem vive acampado vive imóvel, assim, construído. É claro que quando Jesus fala sobre isso, e João repete aqui, ele não está se referindo que você não deve ter uma casa edificada, né? De alvenaria. Ele não está falando isso. Está falando da sua alma, da sua vida. A quem ela pertence? Porque quando a Bíblia se refere ao mundo, tanto o Senhor Jesus Cristo como os seus apóstolos, ele está se referindo ao estilo de vida que foi construído em cima do pecado. O estilo de vida que foi construído em cima daquilo que o homem decidiu fazer lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus. E de lá para cá, esse estilo de vida, irmãos, veio se desenvolvendo cada vez mais. O intento de Satanás veio abraçando coisas que eram puras antes e veio contaminando muitas coisas.
E a primeira coisa que João diz aqui é que se nós aceitarmos e adentrarmos nesse caminho de vida, baseado na concupiscência, na consciência de um homem caído, amarrado ao pecado e ao mal, nós não vamos usufruir do amor do Pai. Porque aquele que escolhe esse caminho rejeita o amor do Pai. E ele está dizendo aqui no versículo 15: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Ou seja, as ferramentas do mundo também não podem ser amadas. Esse estilo de vida também não pode ser amado. E ele diz porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nesse. Irmãos, ou vivemos pelo amor que nos resgatou através do sacrifício da cruz. Isso significa que nós temos novos propósitos de vida, uma vida santa, pura e dedicada ao nosso Deus. Ou vamos viver nessa realidade aqui sendo completamente contaminados por ele. Vamos para a prática. Eu gosto muito de ir para a prática. Ir à praia é pecado? Tem na Bíblia que é pecado? Ir à praia? Mas se você vai na praia praticamente nu, e se os seus olhos não conseguem reter a sua santidade, passa a ser pecado. E aí, se você não consegue fazer isso, você faz com o Senhor Jesus Cristo de lá em Marcos 9. Preferível é você entrar no reino dos céus sem um olho e sem um braço, do que perecer no inferno. Então você deixa de ir na praia. Conheço muitos aqui que gostam de ir na praia. É um sofrimento deixar de ir na praia. Não deixe de ir na praia. Deixe de ser influenciado pelo mundo. Ir no cinema é pecado? Por si só é pecado? Mas dependendo do filme que você vai assistir, passa a ser. Ter streaming dentro de casa é pecado? Por si só é pecado? Claro que não. Claro que não. Dependendo do que você veja na sua televisão, passa a ser pecado. E assim não é só a TV fechada, a TV aberta, streaming, qualquer coisa. Coisas práticas. Comprar roupa é pecado? Sim ou não? Mas se você compra roupa pensando em mostrar o seu corpo, tanto homem como mulher, passa a ser pecado. Daqui a pouco nós vamos separar as três coisas aqui que nos influenciam e que configuram o mundo. Mas agora eu só estou falando para os irmãos coisas práticas assim. Tudo isso nos fazem abraçar o mundo e deixar o amor do Pai. Quantos aqui querem ser cuidados por Deus? Levante uma das suas mãos. Glória a Deus por isso. Muito bom saber. Eu sabia que seria unânime. É bom ser cuidado por Deus, né? Não é bom ter um Pai que cuida de nós? Um Pai todo-poderoso, que apesar disso se volta para cada um de nós, entende as nossas necessidades e atua nas nossas necessidades. Não é bom ter um Pai que nos fortalece, nos consola nos piores momentos da nossa vida? Ele atua na nossa vida pelo seu amor. Se rejeitarmos o seu amor, não teremos nem o seu cuidado, nem a sua paz, nem o seu consolo, nem o seu refrigério, porque ele não se relaciona de forma nenhuma com o pecado. Ou você escolhe o caminho desse mundo, ou um caminho pecaminoso, ou você escolhe a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai sobre a sua vida. Uma escolha. Uma escolha que precisamos fazer. E aqui João fala que as duas coisas são antagônicas.
Uma coisa não tem como conviver com a outra, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ou você se dedica ao mundo, ou você se dedica ao amor do Pai. São valores completamente diferentes. É por isso que eu falei na introdução, que eu acho que o grande salto da vida cristã é nós identificarmos um caminho equilibrado para esse tipo de coisa. Eu vou ajudar os irmãos ainda a identificarem cada vez mais esse caminho, porque o texto nos ajuda. João separa 3 componentes daquele mundo. E esses 3 componentes têm sido armadilha na vida de muitas pessoas. Muitas. Já vi, continuo vendo, e infelizmente, com dor no meu coração, eu falo, eu continuarei a ver pessoas caindo por esses 3 motivos. Pessoas se afastando do Senhor, crentes perdendo e decaindo da graça do Senhor, porque adentraram nesses 3 motivos aqui que compõem o mundo. No versículo 16 ele cita quais são esses 3. Primeiro é a concupiscência da carne. Esse mundo, irmãos, ele é recheado com a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo carnal, que está ligado ainda à nossa natureza pecaminosa. Se desenvolve de forma interna. Prestem bem atenção, que João vai no sentimento, ele não vai na prática ainda. Porque o desejo dele é tratar o sentimento antes de chegar ao ato. Esse é o desejo dele. E ele fala assim, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo daquilo que é carnal, que envolve comilança, bebedeira e apetite sexual desenfreado. O que nós vemos ao nosso redor? Eu venho para cá de manhã, e um dos pontos que eu pego um gargalo, impressionante, domingo. Saí de casa 8h20 mais ou menos. Domingo de manhã. Um dos lugares do gargalo de trânsito, os irmãos sabem onde é? Na frente de um depósito de bebidas. Hora das pessoas estarem tomando café da manhã, o camarada está lá antes de abrir a loja, esperando para comprar o seu vício. É assim que vive isso mesmo. Quando não é na bebedeira, é na glutonaria. O pastor Rafael falou ontem que é bom comer, sem dúvida. Eles dizem que crente não bebe, mas come demais, né? Mas até isso, irmãos, nós precisamos ter moderação, porque a glutonaria é pecado. A glutonaria é pecado. Você viver pensando em comer é pecado. Você trabalhar para a comida que é material é pecado. Veja a repreensão que o Senhor Jesus Cristo deu após a primeira multiplicação de pães. Aqueles que foram saciados porque estavam ali sendo alimentados pela palavra, buscaram o Senhor Jesus Cristo só para serem saciados no seu estômago carnal, e que é uma vontade que não sacia nunca. E assim também é em relação à bebida e à prostituição, ao apetite sexual desenfreado. Até dentro do casamento nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Até aos casados temos que ter cuidado com isso. Existe moderação e equilíbrio para todas as coisas. Todas as coisas. E isso faz parte da santidade de Deus.
para quem não é casado, principalmente. Irmãos, eu estava falando, não me lembro com quem. Nós hoje pegamos isso aqui, estamos vendo notícias sobre economia, sobre política. De repente entra uma mulher seminua, piscando aqui. Alguém pode pensar assim: antigamente você acessava o site, aquilo te perseguia, né, pelos cookies, aquilo ia atrás de você e denunciava: ó, isso aí acessa site esquisito. Hoje em dia não precisa mais. Não precisa mais. Porque já mandam direto assim, coisa esquisita. Você entra num site de compra, de comércio online, tem mulher quase nua oferecendo produto de beleza. Está vendendo corpo ou está vendendo produto? E com um homem é diferente? Não é diferente. Está lá a mesma coisa. Mesma coisa. Televisão, você está assistindo, aí de repente tem uma cena sensual esquisita, você fica lá, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, depois não vem chorar com o pastor que os filhos, o casamento está caindo, que tem adultério dentro do casamento. Não venha chorar com o pastor, porque você ignorou as pregações, ignorou o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Porque quando você estava ouvindo, o Espírito Santo de Deus estava falando para você desligar ou mudar de canal, e você ignorou. Porque Ele age assim nas nossas vidas, age assim nas nossas vidas. Estão extinguindo o Espírito Santo dentro de você, extinguindo o Espírito Santo e cumprindo a concupiscência da carne. E isso cada vez mais nos afasta do amor de Deus. Não podemos agir assim. Não podemos. Roubo, corrupção desse mundo. Não podemos achar que é tudo natural. Se nós começarmos a naturalizar, é porque a concupiscência a carne já fez morada em nossos corações. Já fez morada. A concupiscência, irmãos, é destruidora. Ela é egoísta. Só quer fazer a sua vontade. O fim do caminho da concupiscência é tristeza, é dor. Ela te automutila. Por isso ela não pode crescer dentro de nós. E junto com a concupiscência da carne, vem a concupiscência dos olhos. E aí nós lembramos de Eva ouvindo a tentação, olhando para o fruto e vendo que o fruto era um fruto desejável para si comer. Manifestou naquele momento. O texto fala assim, que ela viu que o fruto era desejável para se comer, manifestou ali a concupiscência dos olhos. O desejo de ter, de possuir. É a inveja, a cobiça que atravessa qualquer coisa ou pessoa para poder conseguir. Atravessa a moral de Deus, atravessa os princípios de Deus, atravessa a palavra de Deus, atravessa a vontade do Espírito Santo na sua vida. Mas eu tenho que conseguir aquilo. É a força humana para ter cada vez mais bens e mais dinheiro nesse mundo. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele é autodestrutivo. Amor ao dinheiro é autodestrutivo. Paulo falando a Timóteo,
Diz que os pastores que se apegam aos bens materiais e ao dinheiro se transpassam a si mesmos. Se transpassam a si mesmos com muitas coisas. Mas isso não é um ensinamento só para pastor, para a igreja. Pastor, então nós não podemos ter as coisas nesse mundo. Claro que podemos, irmãos. Claro que podemos. Sejamos industriosos. Mas o ponto está o quanto você ama, porque o amor às coisas deste mundo, às coisas materiais, ao bem, ao dinheiro, vai alimentar a concupiscência dos olhos. E você vai viver cada vez mais por algo que particularmente, irmãos, eu odeio. Eu creio que o Senhor odeia também. Viver por status. Status social. Se alguém tem, eu tenho que ter também. Se fulano muda para tal casa, eu quero ter uma casa naquele bairro ali também. Se fulano troca de carro, eu tenho que trocar o carro assim também. Eu conheço, irmãos, excelentes crentes, mas que vivem por status. E você vê a vida deles cada vez mais alta. São crentes, mas vivem por status. O pastor Dineucei dizia o seguinte: aquele que vive por status nunca vai viver a sua própria vida, vai viver sempre em conformidade com a vida dos outros. E enquanto nós prestamos atenção na vida dos outros, a nossa vida passa e os nossos também vão passar. Não é uma realidade? Lógica, uma realidade lógica. Você pode ter um bom carro? Tem um bom carro, mas não que o outro tem. Você pode ter uma boa casa? Tem uma boa casa, mas não porque o outro tem. E não empenhe todos os seus esforços, todos os seus recursos em Deus, mas que você cumpra primeiro a mordomia do Senhor na sua vida. E se essas coisas vierem de forma natural para você, agradeça ao Pai, como acabamos de cantar. Esse é o equilíbrio da vida cristã. Esse é o equilíbrio da vida cristã. Não faça as coisas para ter, faça as coisas para ser. Ser um servo do Senhor que brilhe neste mundo. E ele termina uma terceira coisa para fechar o que forma o mundo, que é a soberba da vida. Ser soberbo e deixar de glorificar a Deus em tudo que você fala e tudo que você faz. Você esquece de glorificar a Deus com a sua vida e passa a querer essa glória para si mesmo. Quantos já não caíram na igreja por causa disso? Quantos? Eu queria trabalhar na área tal da igreja, mas não ora ao Senhor, não se desenvolve, simplesmente deseja. E para chegar ao objetivo desse desejo, faz qualquer coisa. Lembra de Davi? Sim ou não? Apesar de ter tanto medo da soberba, de ele chegar e declarar: Pai, afasta de mim a soberba, não me permita cair em soberba, não me permita que ela se assenhoreie no meu coração, afasta de mim a soberba. Ele caiu mais uma vez em soberba. Primeiro ele achou que por ser rei ele poderia ter todas as mulheres do mundo. E foi um homem segundo o coração de Deus. E foi e tomou a mulher de um excelente amigo. E de que forma que ele tomou? Eu sou o rei, posso colocar qualquer um à frente da batalha que eu escolhi. Pegou esse amigo, por isso, e colocou o quê? À frente da batalha. E aí nós sabemos que Davi certamente
né? Pelos seus escritos dos Salmos, inclusive, se arrependeu e foi perdoado por Deus. Mas lá no final do seu ministério, infelizmente, mais uma vez, ele resolveu, com todo o seu poderio, no ápice do seu reinado, contar ao povo: eu quero saber o que eu fiz, como esse povo cresceu sob o meu reinado. Foi lá e contou ao povo. Por isso Deus o repreendeu duramente. E antecipou inclusive o fim do reinado. Soberbo. Alguém acha que alguma coisa diante de Deus está errada? Completamente errado. É tudo dele, por ele e para ele. Tudo. Nós não somos nada, independente de onde você chegue com a sua vida cristã. Chega um missionário, chega um diácono na igreja, um pastor, uma professora de escola bíblica dominical. Não importa. Nós não somos nada diante de Deus. E nós sabemos muito bem que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. A soberba da vida faz parte deste mundo. Então, essas três coisas nós temos que rejeitar na nossa vida: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por último, o que nós estaremos fazendo se fizermos a rejeição dessas três coisas? O que estaremos rejeitando no mundo? A vontade de quem sobre as nossas vidas? A de Deus. E lá no versículo 17, o que João fala sobre a vontade de Deus? Para sempre. O mundo passa, e a sua concupiscência, porque ela é carnal, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por quê? Os nossos valores já não são mais deste mundo. Nós ansiamos, e esse nosso anseio e esperança nos faz falar e agir em conformidade com a nossa nova morada, que é celestial. A vontade de Deus, irmãos, é que vivamos aqui de forma perfeita. Pastor, temos condições para isso, sem dúvida. Ele deixou o Espírito Santo de Deus justamente para nos capacitar em relação a isso. O nosso Senhor e Salvador venceu o mundo e nos deu completa condição de também vencer o mundo e as suas manifestações. Temos completa. Não perca a sua paz por causa do mundo. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Rejeite as influências do mundo na sua vida e na vida da sua família, porque certamente você estará fazendo a vontade de Deus e se dedicando àquilo que não é passageiro, mas é eterno. Que Deus possa nos abençoar. Vamos